Gente, estou de volta aqui com a Renata da Go Norte, uma empresa canadense de consultoria para a imigração. Vocês me fizeram muitas perguntas ao longo dos anos relacionadas à imigração. E uma das perguntas que me fazem com constância... Existe essa palavra, constância? Eu inventei agora? Existe. Então, beleza. Tem que mandar um e-mail para a Academia Brasileira de Letras, estou inventando palavra aqui. Uma das perguntas que me fazem com frequência é sobre visto negado. O cara que está pensando em migrar, isso é um pavor que as pessoas têm, né? Sobre o que... Porque é muito difícil entender os processos, as métricas que eles usam para dizer sim ou não. É um processo meio, não é super transparente, né? Então, nos grupos de imigração, Facebook e WhatsApp, as pessoas sempre perguntam, eles sempre compartilham histórias de vistos que foram aprovados, vistos que foram negados, o que se faz se um visto for negado, o que talvez tenha causado um visto a ter sido negado. Então no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre esse bicho de sete cabeças, esse bicho papão do visto negado e o que fazer, existe alternativa para o visto negado? Vamos ver isso aqui depois da vinheta. Então, Renata, como eu falei, as pessoas perguntam muito sobre essa questão. Sempre se fala de visto negado, porque visto negado é sempre uma má notícia. Então, quando você vê no tópico, quando alguém abrir um tópico nos grupos de Facebook de imigração para falar sobre visto negado, até a escrita da pessoa você percebe que ela está um pouco abalada. Porque é um choque, é o primeiro passo, né, de um processo de imigração. Você quer conhecer o país e tal, se você for fazer uma viagem exploratória, que a gente comentou em um vídeo anterior, ou se você já está aplicando de fato para um visto, digamos, para trabalhar e tal. Quando o visto é negado, é tipo aquele baque. Foi o primeiro passo, é você pedindo ao país, posso ir para ver como é que é? E os caras falaram, infelizmente, não está dando. O que se faz, para começo de conversa, o que pode causar um visto a ser negado? Bom, o consulado ele vai observar alguns fatores. Os mais importantes é o vínculo que você tem com o Brasil e a sua condição financeira. Então, os requisitos para o visto depende do visto que você está aplicando. A comprovação financeira para o visto de turismo é uma, a comprovação para a comprovação financeira de um visto de estudo é outra, completamente diferente, muito mais alta. Eu ia dizer, eu suponho que o visto de turismo é bem menos, o requerimento é um pouco mais baixo. Exatamente, né? É mais baixo. Mas não importa, você vai ter que continuar provando o vínculo com o Brasil. E esse vínculo com o Brasil seria o quê? Que você tem uma carreira estável, você tem um emprego. Como se prova uma carreira estável, então? Tipo uma carta do seu trabalho, dizendo que ele trabalhou aqui por tantos anos, é assim? A carta de emprego, a carta de referência pode ser os seus olerites, os últimos 4 meses de olerites, seu imposto de renda, os seus extratos bancários dos últimos 4 meses. Então, propriedades, coisas que mostram que você tem uma vida estável no Brasil. Que você não está palavras, que você não vai vir para ficar e deixar por isso mesmo, deixar o visto expirar e ficar sem entrar com um processo formal de imigração. Infelizmente, muitos pagam pelo erro de poucos, né? Algumas pessoas entram aqui para ficar no país e por causa disso o consulado tem apertado bastante o cerco. Devido a essa situação no Brasil que a gente tem visto, política e econômica, tem muita gente saindo do país. E algumas pessoas entram e ficam aqui de forma ilegal. E por isso o consulado tem buscado, com bastante critério, avaliar quem tem condições de entrar aqui no Canadá para visitar ou para estudar e que vai regressar para o Brasil. Então, em outras palavras, você tem que mostrar para eles que você tem um vínculo, você tem uma vida, você não vai abandonar tudo para tentar buscar uma vida ilegal que claramente você não vai ter os mesmos níveis de vida que você tem no Brasil, tendo uma carreira bem estabelecida, né? Então, se você teve um visto, uma pergunta que fazem sempre, se você teve um visto negado para os Estados Unidos, para você aplicar para um visto no Canadá, digamos um visto de turismo, como é que funciona? Complica? É irrelevante? Não, assim, é relevante, mas não é uma decisão já tomada pelo seu visto que foi negado nos Estados Unidos. Então, assim, eles vão avaliar uma situação que você está apresentando no dia da sua aplicação. O seu visto negado anteriormente, eles vão querer saber o motivo, mas não vai ser relevante para a decisão final. Então eles vão saber a sua situação hoje. Como é que está a sua vida hoje? Ah, ok. Então eles vão, eu imagino que, acho que você está dizendo, eles vão saber disso, vão perceber isso em algum momento do processo, mas não vai ser determinante na decisão. Exatamente. Eles vão fazer uma reavaliação de como é que está agora. Agora, exatamente, certo. A sua situação hoje. Então, assim, se o visto foi negado hoje, não significa que ele vai ser negado novamente daqui a 6 meses se a sua situação for diferente. Se você tem um emprego, se você tem um salário, se você pode comprovar vínculos com o Brasil. Certo. Então, se a pessoa teve um visto negado, digamos, para o Canadá, para turismo, né, ela não pôde, e geralmente essa é a justificativa que a gente vê sendo citada quando as pessoas estão discutindo essa questão de visto negado, não pôde provar vínculos com o Brasil.
Quanto tempo a pessoa deveria, eu sei que é difícil responder porque a gente não sabe como é que funciona a cabeça de oficial de imigração, é meio que, é difícil saber exatamente, mas na sua experiência, quanto você diria que seria o ideal, a pessoa, quanto tempo ela deveria esperar até ela aplicar novamente, se ela ainda tem a intenção de visitar o o Canadá? primeiro passo depois do negativo é solicitar um documento chamado ATIP. ATIP é um documento onde consta as anotações do oficial de imigração, do oficial de vistos. Então, nesse documento, ele vai dizer: eu recusei o visto porque eu não acredito que essa pessoa vai retornar para o Brasil depois que o visto vai acabar, né? Depois do período da permanência no Canadá. Então, o oficial vai dar aquela explicação. Quando a gente recebe essa ATIP, esse documento, a gente pode criar ATIP, A-T-I-P, ATIP. Depois da ATIP, você tem lá, às vezes a anotação do oficial tem relevância, às vezes tem sentido negativa, mas às vezes não tem sentido negativo. Então, quando a gente sabe que não tem sentido, o que a gente faz? A gente contesta isso numa nova aplicação. Não existe apelo para visto negado. Eu queria perguntar, fiquei até surpreso que você pode contestar isso. Então... Não, contestar numa nova aplicação. Você tem que submeter uma nova aplicação, pagar tudo de novo. Nossa. E nessa nova aplicação você vai explicar para o oficial que o ponto de vista da negativa da primeira aplicação estava equivocada. Por causa disso, daquilo. Quanto tempo, tipicamente, levando em consideração a nossa experiência profissional, as pessoas costumam esperar para aplicar novamente? Não, a partir do momento que você recebe a TIP e você sabe que você pode fazer uma aplicação melhor, você pode submeter right away, tipo, na mesma hora. É mesmo? Você diria que isso Depende da justificativa da negativa. É isso que tá, né? Porque então, às vezes o oficial fala assim: não consegui entender a comprovação financeira dessa pessoa. Esse valor que surgiu na conta não tem explicação. E você sabe que tem. E você sabe que tem. Então aí você vai e reaplica com documentação que prove a origem daquela quantia. Deve ser muito decepcionante, né? Pra pessoa que aplicou, que sabe que tá tudo certinho, que foi um problema do agente que teve uma má vontade, sei lá, não conseguiu entender, sendo que ela tem como explicar a questão daquele dinheiro, né? Então, quando a pessoa ela tem o visto negado, né? A gente sabe agora, eu sei que eu não sabia disso, ela pode pedir uma informação melhor para que se explique porque, embora não possa servir como um apelo para aquilo, ela pode anexar isso numa nova a aplicação para um outro visto, né? Tem diferença entre, por exemplo, ela teve, eu imagino que sim, porque as categorias são diferentes e os requerimentos são diferentes, mas se ela tiver o visto de estudante negado, mas ela tenta o de turismo porque a requisição é um pouco mais baixa, e isso acontece com frequência? Acontece, mas eu não aconselho fazer isso se você quer vir estudar, porque a partir do momento que seu visto de estudo for negado, você entra no Canadá como turista, e aí, como é que você vai fazer para estudar? Você pode começar o curso que seja de menos de 6 meses, mas acabou os 6 meses da permanência, você não vai conseguir aplicar um visto de estudo. Por quê? Porque você já teve a negativa de lá, você veio pra cá e está tentando fazer daqui de dentro. Eles percebem que você está, né? Forçando a barra. Imagina. Então é melhor, nesse caso, nessa situação específica, é melhor que você fique no Brasil e tente a aplicação de novo de lá. Certo. Porque vir pra cá pra tentar fazer isso daqui de dentro depois de uma negativa vai complicar mais as coisas. Entendi. E a questão de quando a pessoa... Eu não sei se isso acontece, né? Mas rola de, tipo, a família aplicar pro visto, com a família inteira pra vir, sei lá, pra fazer... Eu imagino que não, porque eu nunca ouvi falar disso, mas acontece, tipo, um membro da família especificamente ter o visto negado? Acontece já. É? Já vi acontecendo, assim. Existem muitos motivos pra isso, mas o que a pessoa precisa entender é que mesmo que a aplicação seja em conjunto, seja em família, são aplicações individuais. Então, o oficial vai avaliar a situação daquele marido, daquela esposa. É mesmo? Claro. Acho que imagino que seja menos relevante para as crianças, né? Porque, não, criança não tem relevância. Mas assim, se o aplicante principal é aprovado, provavelmente o cônjuge vai ser. Mas se tiver alguma coisa na vida do cônjuge que desperte um alerta vermelho no oficial, alguma coisa na vida dele... Falta de emprego, falta de estabilidade, falta de patrimônio, ou cometer alguma coisa no passado que está registrado de alguma forma. Isso pode dificultar a aprovação do visto dessa pessoa. E aí, nesse caso, eu imagino que, por exemplo, nessa questão de vínculos, emprego e tal, isso é algo que é contornável. Mas e se a pessoa tem alguma coisa que consta mais, né, alguma infração mais grave? Eu imagino que isso aí deve ser meio que... Sim, é um problema. Nesse caso, a pessoa tem que entrar com um processo para justificar aquele crime que ele cometeu no passado. Provavelmente ele vai ser inelegível para um visto. Não significa que ele vai ser inelegível para a vida inteira. Ele vai ter que provar que aquilo já passou, que foi cumprido, etc. Mas não é um processo fácil, não é simples. A partir do momento que isso aparece na ficha dele, de alguma forma, se ele foi preso ou alguma coisa aconteceu, e ele relata isso para o consulado, ele vai ter que fazer um processo a parte do processo de visto para provar que aquilo já foi cumprido e que ele se encaixa num critério para elegibilidade.
que ele pode ser elegível para aquele visto. Mas, assim, de antemão, casos graves provavelmente o torna inelegível, tanto para visto como para processo de imigração. Entendi. No seu tempo de experiência, isso é algo que acontece com frequência? As pessoas têm essa preocupação? Não, assim, comigo, trabalhando comigo, clientes meus, eu nunca tive um caso desse de crime sério. Se eu tivesse um caso de crime sério, eu passaria para um advogado de imigração, que é uma pessoa que pode apelar a outras instâncias a ir para a corte. Não seria um caso para consultoria de imigração. Entendi. Eu imagino que isso deve ser bem raro, porque pessoas que se envolvem com esse tipo de coisa não é exatamente o perfil do cara que está com uma certa vida estabilizada a ponto de estar visando uma imigração para outro país. Não deve ser muito típico. Assim, para os clientes que eu trabalho, eu nunca vi, mas deve acontecer de brasileiros que cometeram crimes quererem vir. Imagina. Para o processo de imigração, pessoas que cometeram crime, você tem que tirar o antecedente criminal, né? Na Polícia Federal, e na hora que bater... O famoso nada consta. E nada consta. E na hora que bater aquele crime que você cometeu, você vai se tornar inelegível. Não cometam crimes. Caso queira migrar para o Canadá ou não queira, a dica tá valendo, não cometam crimes. Gente, então é isso. Como sempre, o link da Go Norte, caso você tenha alguma dúvida, se tem interesse de migrar para o Canadá, o link tá aqui na descrição. E é isso aí, gente. Vou ficando por aqui e até a próxima.